A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Jaime Teixeira, da comunidade cristã Resgatando Vidas para o Senhor Jesus. Eu venho agora, neste momento, trazer uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Ela está aqui registrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, que fala sobre um centurião chamado Cornélio, né? Foi um dos primeiros gentios, né, a ser batizado, foi um dos primeiros gentios a receber a graça de Deus. Mas aqui nós observamos na leitura, no capítulo 10, que havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte italiana, um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo oravam a Deus. Este quais, a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que lhe dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações, as tuas esmolas, têm subido para a memória diante de Deus. Olha que interessante, o anjo aparece para Cornélio, traz uma mensagem que o que ele estava fazendo, as suas orações, realizando suas orações, fazendo as obras, tinha chegado diante de Deus. Mas o que eu consigo compreender nessa história de Cornélio, que o homem tem que saber que a salvação ela não vem somente pelas obras. A pessoa pode ser boa, pode pegar o seu salário e distribuir para os pobres, distribuir com todos, ser um homem até que diz que crê em Deus, mas ele precisa de algo mais para chegar aos céus. A atitude dele pode chegar diante de Deus, como a atitude de Cornélio chegou diante de Deus, porque aqui o anjo disse, e fixando os olhos nele, e muito atemorizado disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as suas esmolas têm subido para a memória diante de Deus, mas você precisa fazer algo. Vai agora, pois, envia homens a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então, o anjo do Senhor apareceu para ele e mandou que ele fosse à cidade chamada Jope e viesse chamar Simão, que tinha por sobrenome Pedro. E diz mais: Este está com um certo Simão, curtidor, que tem sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Então, eles precisavam de ouvir o que Pedro tinha a dizer. Então, você vê que Pedro, ele quando encontrou com Cornélio, ele ali pregou o evangelho para que eles pudessem crer no Senhor Jesus. Então, amados, nós podemos entender que a obra, ela não adianta você fazer a obra se não tiver a fé. E não adianta também dizer que tem fé e não ter as obras, óbvio. Mas a própria aqui, a palavra está nos mostrando, embora era um homem que fazia algo que chegou ao coração de Deus, mas eles precisavam se livrar dos seus pecados. Que na época da lei era feito através do sacrifício. Mas aqui estava iniciando a era da graça e ele precisava crer em Jesus. Ele precisava ouvir a mensagem do Evangelho. E a própria palavra nos revela que aconteceu que ali no dia seguinte, né? Retirando-se o anjo, ele falava, chamou 2 de seus criados e um piedoso soldados que estavam ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, enviou para Jope. Ele obedeceu. E no dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, Pedro subiu o terraço para orar e teve fome, e quis comer. Enquanto lhe preparava, sobreveio um arrebatamento de sentido. Então também Deus deu uma visão para Pedro, porque Pedro era meio legalista, né?
por eles não serem judeus, ficaria complicado de Pedro querer ir lá pregar para eles, né? O gentil. Mas a Bíblia fala que Pedro teve fome, teve uma visão ali, que a Bíblia fala que ele viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse de um grande lençol atado pelas pontas, vindo para a terra, ao qual havia todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Na verdade, amado, Deus estava revelando para Pedro que a salvação também estava chegando ao gentil. A promessa dele também foi como ele falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então é uma promessa que até os gentios estavam incluídos no plano de salvação. E ali diz a Bíblia que foi dirigida uma voz, levantou Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisas alguma comum ou imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum o que Deus purificou. Então Deus está nos mostrando que os gentios também foi purificado pela obra perfeita do batismo e da morte do Senhor Jesus. Então o que nós podemos entender que não adianta a gente querer alcançar os céus pelas obras de bondade, de caridade, se nós não tivermos recebido a remissão dos nossos pecados, pela fé no batismo de Jesus que nos livrou da lei do pecado e pela morte ali na cruz que nos livrou da lei da morte. A Bíblia fala que em Romanos capítulo 8, verso 2, que Jesus Cristo, né, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e a lei da morte. Então você vê que Jesus nos livrou de duas leis que o diabo quer enquadrar a humanidade, que é a lei do pecado e a morte. Porque quem morre no pecado, espiritualmente morre também, porque está em pecado. Então o que nós queremos que as pessoas entendam, que o próprio Deus falou para Pedro que ele não deveria chamar de imundo aquilo que Deus purificou. Que Deus também havia feito o plano de salvação, incluindo todas as famílias da terra, porque Deus já havia feito essa promessa a Abraão. E Pedro foi ali e pregou para Cornélio. E diz a Bíblia que Cornélio creu e foi cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus repousou sobre Cornélio e ali Pedro batizou ele nas águas. Pedro batizou eles nas águas, ao qual teve um grande confronto depois na cidade, no templo, que ele tinha que justificar porque ele havia batizado um gentil. E Pedro falou: como poderiam negar a água a eles, se eles receberam o Espírito Santo assim como nós? A promessa do Pai, a promessa que ele enviaria o Espírito Santo para que a gente pudesse ser testemunha. E eles receberam o que nós recebemos. Então você vê, queridos e amados, para aqueles que crêem no Evangelho, crê na justiça de Deus, ele tem a condição de chegar aos céus, porque eles faz parte do plano da remissão que Deus realizou no batismo e na morte de Jesus, dando ao homem a oportunidade de se tornar uma nova criatura. Porque a Bíblia nos revela que Deus nos uniu, né, com esse propósito. Eu quero que você medite comigo na carta de Paulo aos Efésios, né? A Bíblia nos mostra aqui, de uma forma muito clara, que a obra foi feita. E aqui diz o seguinte, Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eram gentio na carne, chamados à incircuncisão pelo que na carne, que se chama circuncisão, feito pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel
e estranho aos concertos da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, com o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliou com Deus em um corpo, matando com elas a inimizade. Vindo ele, evangelizou a paz, vós que estáis longe e aos que estáis perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então nós hoje temos acesso a Deus, como também os judeus. Uma certa pessoa uma vez falou: pastor, se os judeus, a salvação chegou até nós porque o judeu rejeitou. Não, amado, de hipótese alguma. Nós também estávamos no plano de Deus já. Não foi porque o judeu aceitando ou não aceitando, nós também seríamos alcançados. Deus abriu uma porta para a gente também, ao qual hoje você está sendo convidado a entrar por essa porta. E Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, né? Se alimentará, sairá, e ali, enfim, você é livre. Ele te chama para ser livre. Então a Bíblia nos mostra que Ele é a porta. Se você entrar por essa porta, você irá se alimentar, entrará e sairá, e encontrará a pastagem, encontrará o seu alimento, que é o alimento espiritual para até o último dia da sua vida. Então eu quero deixar essa breve mensagem para abençoar você, para que você compreenda. Você que teme a Deus, mas não crê no Senhor Jesus Cristo, fica difícil você alcançar os céus. Mas eu sou um homem que eu ajudo os pobres, ajudo os necessitados, eu divido meu salário com quem não tem, eu ajudo fulano, beltrano, eu contribuo com isso. Mas você precisa de mais do que isso para chegar aos céus. Você precisa de ouvir o Evangelho da Justiça de Deus. Cornélio, ele teria que passar por esse processo, assim como você também. Então não pensa você se ser bom te dá o direito aos céus. Você tem que ser remido pelo sacrifício perfeito do Senhor Jesus. Então eu quero deixar essa breve mensagem para você. Eu quero convidar a você a estar conosco em uma de nossas reuniões. Nós estamos ali na rua Nilton Tinoco, 475, Jardim Nova Era, Nova Iguaçu. Eu estou ali todo domingo, toda quarta, toda sexta para abençoar a sua vida com o poder da palavra. Amém? Graça e paz.